Eu matei o meu noivo no dia do nosso casamento. Não com uma faca ou veneno, mas com palavras que cortaram mais fundo que qualquer lâmina afiada nas ruas empedradas de Alfama. E enquanto o sangue deles corria devagar, não vermelho, mas o veneno negro da humilhação pública, a minha mãe, do outro lado do telefone, sussurrou: era isso que eu queria poupar-te. A traição não veio de um amante secreto, veio da minha própria família, daqueles que bebem vinho do Porto e juram lealdade eterna sob as estrelas de Sintra. Eu ri na cara dela, da minha irmã mais nova, vestida de noiva como se o meu inferno fosse o palco dela. E se eu te disser que, no fim, o único crime que cometi foi amar demais? Ou será que o amor, em Portugal, é só outra forma de guerra fria, onde as cicatrizes são invisíveis, mas eternas? O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu descia a Rua Augusta, os saltos e quando como tiros contra o pavimento gasto. Era verão, aquele calor pegajoso que faz o Tejo ferver e as pessoas soarem segredos que deviam ficar enterrados. Eu tinha 28 anos, Inês Oliveira, a filha mais velha da família que sempre carregou o peso das expectativas como uma saia de tule pesada demais. A minha mãe, Dona Maria, com as mãos calejadas de anos lavando pratos em restaurantes de Barro Alto, sempre me disse: Inês, a vida não é fado, é luta. Não dês o teu coração de bandeja. Mas eu dei. Dei ao Miguel, o homem que conheci numa noite de São João, quando as fogueiras de Belém iluminavam os seus olhos castanhos como o vinho maduro de Dão. Nós éramos o casal perfeito, ou assim pensavam todos. Ele, engenheiro naval, com o cheiro a sal e cordame sempre colado à pele, eu, professora de literatura na Universidade de Lisboa, sonhando com versos de Camões que prometiam amores eternos. Casamo-nos no civil há um ano, mas o grande dia, o da igreja, com véus e arroz, estava marcado para o outono, na sede de Lisboa, com vista para o castelo de São Jorge. A minha mãe odiava-o desde o início. Nem penses em vir ao casamento, dissera ela uma vez, num acesso de raiva, confundindo o noivo com um ex-namorado. Mas era piada, ou assim eu pensava. Agora, revendo aquelas palavras, sinto o frio da profecia. Tudo começou a desmoronar numa tarde chuvosa de setembro. Eu estava no meu apartamento encheado, rodeada de pilhas de livros e o aroma de pastéis de nata que a vizinha deixara na porta. O Miguel chegara atrasado do estaleiro em Almada, com o fato amarrotado e um sorriso que não chegava aos olhos. Inês, precisamos falar, disse ele, sentando-se no sofá de veludo verde que herdáramos da avó. O meu estômago revirou-se como as ondas do Atlântico em mar agitado. Ele confessou tudo, a aventura com a Ana, a minha irmã mais nova, de 24 anos, estudante de arte em Porto, que viera a Lisboa para ajudar nos preparativos do casamento. Eles dormiam juntos há meses, em motéis baratos da Marginal, enquanto eu planeava o menu com bacalhau à Brás e o bolo de nós. O mundo parou. Senti o chão de azulejos rachar debaixo dos meus pés, como se o terremoto de 1755 tivesse voltado para me engolir. Por que ela? Perguntei, a voz um sussurro rouco, como o lamento de uma fadista no Barro Alto. Ele baixou a cabeça, murmurando algo sobre paixão inevitável e juventude. Juventude. A palavra queimou como gin tónico num copo partido. A Ana, com os seus cabelos negros ondulados e o riso fácil que encantava tias e tios nas festas de família em Cascais. Eu, a séria, a que sempre sacrificara os sonhos pelo dever, largara o mestrado em Coimbra para voltar e cuidar da mãe após o divórcio do pai. Naquela noite, sozinha no escuro, o Tejo lá fora rugia como um animal ferido. Liguei para a mãe. Mãe, o Miguel. E a Ana. Eles. As palavras engasgaram-se na garganta, um nó de fel. Do outro lado da linha, em Setúbal onde ela vivia agora com o novo companheiro, um pescador de Safio, houve silêncio. Depois, a voz dela, firme como o granito das falésias da Arrábida: eu avisei-te, filha. A família é uma teia de aranhas. Põe-te de pé e esquece-os. Nem penses em vir ao casamento, se houver um. Esperei a compaixão, o choro partilhado. Em vez disso, ela riu, um riso seco, amargo. A tua resposta a isso vai ser o que te define, Inês. Não me desiludas. Desliguei o telefone e chorei até o amanhecer. Mas o choro não lava traições, só as torna mais salgadas. Na manhã seguinte, olhei-me ao espelho, olhos inchados, mas o queixo erguido. Eu não era a vítima choramingas da novela das 9, eu era Inês Oliveira,
descendente de mulheres que enfrentaram a ditadura de Salazar com punhos cerrados e canções sussurradas. Decidi então, iria ao casamento. Não como noiva traída, mas como a sombra que os engoliria. A vingança não seria barulhenta, como um grito na Praça do Rossio, seria sutil, como o veneno no vinho do Porto, lento, inescapável, psicológico. Os dias seguintes foram um vórtice de planeamento. Mantive o segredo, sorri nas chamadas da Ana, que fingia entusiasmo pelos detalhes finais. Mana, vai ser perfeito. O Miguel está tão nervoso, coitado. Nervoso. Eu imaginava as unhas dela cravadas nas costas dele, e o ódio crescia, uma raiz amarga no peito. Contactei o padre da Sé, um homem idoso de barba branca, que me ouvira confessar pecados menores na juventude. Expliquei a situação em sussurros, omitindo os detalhes sórdidos. Ele concordou em ajustar a cerimónia, um sermão especial sobre lealdade, inspirado em episódios bíblicos de traição. Mas isso era só o começo. Encontrei aliados improváveis. O meu primo João, de Faro, o bêbado da família que ninguém levava a sério, mas que odiava o Miguel por me roubar da tradição alentejana. Vou-te ajudar, prima. Esses traidores merecem o inferno. Ele infiltrou-se nos preparativos, sabotando discretamente, flores murchas no buquê, o som do órgão afinado para desafinar num momento crucial. E a minha melhor amiga, Sofia, de Coimbra, que viera de comboio para me abraçar. Inês, vingança é um prato frio, mas em Portugal, servimo-lo com azeite quente. Juntas, escrevemos cartas anónimas, enviadas para tias e tios, insinuações sobre segredos de família que fariam curar as freiras de Belém. Enquanto isso, o meu coração era um campo de batalha. Noites em claro, passeando pelo mirador da Senhora do Monte, onde o vento salgado chicoteava as lágrimas. Pensava na infância, eu e a Ana, correndo pelas praias de Troia, construindo castelos de areia que as ondas levavam. Ela, a pequena, sempre a minha sombra. Como passara de irmã para ladra. O psicólogo que consultei em segredo, num consultório discreto no Príncipe Real, falou de ressentimento acumulado. A mais nova sente-se eclipsada pela mais velha. É o drama humano, Inês, inveja disfarçada de amor. Mas saber não curava, só afiava a lâmina. O ensaio do casamento foi o primeiro golpe. Fui, vestida de madrinha relutante, o vestido azul como o céu de Évora. A Ana brilhava, o véu caindo como uma cascata de rendas de peniche. O Miguel evitava os meus olhos, mas eu sorri, um sorriso que era veneno embrulhado em mel. Parabéns, mana. Mereces toda a felicidade. Ela abraçou-me, e senti o perfume dela, o mesmo que usara na noite em que roubara o meu homem. Naquela noite, enviei a primeira mensagem anónima para o grupo de família no WhatsApp, uma foto borrada de dois corpos entrelaçados na penumbra de um motel. A família unida. Ou não? O caos começou, chamadas furiosas, acusações voando como gaivotas sobre o Tejo. A minha mãe ligou de novo, a voz trêmula pela primeira vez. Inês, para com isso. Vais destruir tudo. Destruir? Mãe, eles já o fizeram. Lembras-te do que disseste? Nem penses em vir. Pois eu vou, e a minha resposta será inesquecível. Ela suspirou, o som de uma mulher que vira demasiadas tempestades. Então que Deus te perdoe, filha. E a ti mesma. O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas outonais, tingindo as ruas de Chiado com tons de âmbar e ferrugem, como se a cidade soubesse do drama que se avizinhava e se vestisse para o funeral. Eu contava os dias no calendário da cozinha, riscando-os com unha preta, cada traço uma promessa de retribuição. O casamento estava marcado para o sábado, dia 15 de outubro, na Sé Velha, com recepção num palacete renascentista em Sintra, onde as brumas matinais escondiam segredos ancestrais. A Ana e o Miguel, agora noivos oficiais, postavam fotos no Instagram, ela com o anel que eu escolhera, ele com o fato que eu pagara metade. Cada like era uma farpa no meu peito. Decidi aprofundar o plano. Visitei a biblioteca municipal, mergulhando em livros de psicologia, Freud, com as suas sombras do inconsciente, e livros portugueses sobre saudade como forma de vingança emocional. A verdadeira punição não é física, anotei num caderno escondido, é fazer o outro reviver a culpa até à náusea. Contactei um detetive privado, o Sr. Ramos,
um homem magro de bigode grisalho que cheirava a charutos cubanos e confidências. Senhorita Oliveira, por 500 euros, trago-lhe o passado deles em papel. 2 dias depois, tinha um dossiê, mensagens trocadas desde março, fotos de hotéis em Cascais, até um vídeo curto onde o Miguel prometia à Ana deixar a Inês em breve. O áudio era claro como o sino da igreja de São Vicente: és tu a minha verdadeira alma, Ana. A Inês é segura. Mas tu és fogo. Queimei o dossiê na varanda, as chamas dançando como as labaredas de São João, mas gravei tudo na memória. Usei-o para alimentar as sementes do caos. Enviava dicas anónimas para a imprensa local, um jornalista amigo de Coimbra, que cobria crónicas sociais no Diário de Notícias. Escândalo familiar em Sintra, noiva rouba a irmã. Ele hesitou, mas o cheiro de notícia vendeu, artigos subtis começaram a circular, traições no altar, o lado negro das famílias portuguesas. Enquanto isso, o meu corpo traía-me. Dormia mal, acordando com pesadelos onde a Ana ria e o Miguel me afogava no Tejo. Sofia, a minha âncora, levava-me a caminhadas pela costa de Cascais, onde o mar Atlântico batia rochas como punhos de Deus. Inês, isto não é só vingança, é cura. Mas cuidado, o ódio consome quem o carrega. Ela tinha razão, mas o ódio era o meu único combustível. Na terapia, o psicólogo perguntou: o que queres realmente? Justiça ou paz? Respondi com um sorriso: ambas, doutor. Em Portugal, não se pode ter uma sem a outra. A semana antes do casamento foi um turbilhão. A família reuniu-se para o jantar de ensaio em Setúbal, na casa da mãe, com cheiro a cataplana de marisco e vinho alentejano. Eu cheguei atrasada, o coração martelando como o sino da torre. A Ana, radiante no vestido branco de ensaio, abraçou-me efusivamente. Mana, fico tão feliz que venhas. Sem ti, não seria o mesmo. O Miguel, ao lado dela, gaguejou um obrigado que soou falso como moeda de lata. Sentei-me à mesa, rodeada de tias com colares de coral e tios contando anedotas de pescarias em Sines. Brindei com todos, à família, que nos une no bem e no mal. Os olhares cruzaram-se, alguns cúmplices, outros confusos. Já as sementes brotavam. Naquela noite, libertei o primeiro demónio. Liguei para a avó materna, a Dona Rosa, de 82 anos, que vivia em Évora com memórias de guerra civil. Contei-lhe tudo, em sussurros chorosos, pintando a Ana como a pecadora, o Miguel como o demónio. Avó, elas mentiram para todos nós. Ela, devota de Fátima, jurou rezar, mas mais, espalhou veneno nas chamadas para primas e sobrinhas. De manhã, o grupo de família explodiu, é verdade. Ana, como pudeste? A noiva respondeu com negações, mas o dano estava feito, a dúvida, como uma ferrugem no ferro, corrói devagar. O Miguel confrontou-me num café em Belém, perto dos pastéis que outrora partilháramos. Inês, para com isto. Estás a destruir-nos. Os seus olhos, outrora quentes, agora frios como o mármore de Mafra. Destruir? Vocês construíram isto sozinhos. Eu só estou a desenterrar as fundações. Ele implorou perdão, oferecendo dinheiro, para ires embora, para esqueceres. Rime, um riso que ecoou como trovão. Dinheiro. Quero a vossa alma exposta, Miguel. Como vocês expuseram a minha. Saí dali, o vento do rio chicoteando o rosto, sentindo o primeiro gosto de poder, amargo, mas viciante. A mãe ligou novamente, furiosa. Inês, estás a tornar-te no monstro que eu temi. Para. Mãe, o monstro já estava aqui. Eu só o estou a vestir de noivo. Desliguei, e pela primeira vez em meses, dormi como uma pedra. Sintra acordou envolta em névoa, como um véu fantasmagórico sobre as montanhas, no dia do casamento. Eu partira de Lisboa ao amanhecer, o comboio de Sintra rangendo como ossos velhos, levando-me para o coração do plano. O palacete escolhido era o Quinta da Regaleira, não oficial, mas um eco poético, jardins labirínticos, poços iniciáticos onde segredos se afundam para sempre. A Ana escolhera-o por romantismo, sem saber que eu o usaria para o seu fim. Vestira-me de preto discreto, sob um casaco de lã cinzenta, como uma viúva moderna num funeral disfarçado de festa. Cheguei cedo, infiltrando-me entre os convidados que chegavam de carro de luxo de Cascais.
o ar cheirava a eucaliptos e umidade, e o sol filtrava-se através das nuvens como um deus relutante. O João, o meu primo, esperava-me perto da entrada dos jardins, com um fato apertado e um frasco no bolso. Prima, o padre está pronto. E o som? Vais adorar. Abracei-o brevemente. Ele, o rejeitado da família, era agora o meu cavaleiro andrajado. Juntos, caminhámos pelo labirinto de sebes, onde estátuas de deuses pagãos observavam mudas. A cerimónia na capela adjacente era íntima, 50 convidados, família e amigos próximos. Eu sentei-me na terceira fila, ao lado da Sofia, que apertava a minha mão como âncora. A Ana entrou, um visão em branco, o vestido de renda de Viana do Castelo, herdado da bisavó, caindo em camadas etéreas. O Miguel esperava ao altar, pálido como queijo de azeitão, o fato impecável contrastando com o suor na testa. O padre começou o sermão, voz grave quando nas paredes de pedra, no amor, como na fé, a traição é o pecado que corrói a alma. Lembrai-vos de Judite, que cortou a cabeça do opressor com astúcia, não força. Os olhares viraram-se, para mim. Para eles. A Ana curou, o Miguel engoliu em seco. Troca de votos, eu, Miguel, aceito-te, Ana, na saúde e na doença. Parei com um sussurro alto o suficiente para ecoar, e na traição. O silêncio caiu como uma guilhotina. O padre prosseguiu, mas o veneno estava solto. Saímos para os jardins, onde o banquete esperava, mesas com damascos de alcobaça, vinhos de colares, e o mar de rostos confusos. Eu circulava como uma hiena elegante, sussurrando dúvidas, ouvi dizer que o noivo tem um passado. Com a família. As tias cochichavam, os tios bebiam mais. O golpe principal veio à hora do brinde. O João, fingindo-se de mestre de cerimônias, ligou o sistema de som. Em vez de música de Amália Rodrigues, ecoou o áudio gravado, gemidos, sussurros, amo-te, Ana, mais que tudo, sobreposto a uma versão distorcida da marcha nupcial. Gritos abafados, copos caindo. A Ana desmaiou no braço da mãe, que a amparou com olhos de pânico. Quem fez isto? Berrou Miguel, procurando-me na multidão. Encontrei os seus olhos e sorri, o sorriso da vitória, lento e cruel. Ele avançou, mãos cerradas. Foste tu, Inês. Maldita. Segurei pelo braço, voz baixa. Sim, fui eu. Porque o amor que me deste foi esta faca nas costas. Agora, sente o corte. A família rodeou-nos, um círculo de julgamentos. A avó Rosa, com o rosário na mão, apontou para a Ana, pecadora. Como Esaú, roubaste o primogênito. A mãe, no meio do tumulto, puxou-me para o lado, lágrimas escorrendo como chuva de outono. Inês, chega. Olha o que fizeste. Olhei, a noiva no chão, o noivo aos soluços, convidados a dispersar como folhas ao vento. Senti. Nada. Não alívio, não remorso, só um vazio, como o poço da regaleira, fundo e quante. Mãe, disseste para não vir. Mas vim, e a minha resposta foi esta: eles pagaram. Ela abanou a cabeça, o rosto envelhecido 10 anos. Pagaram, filha. Mas e tu? Quem paga o teu preço? A polícia chegou meia hora depois, chamada por um tio histérico. Acusações de difamação, de sabotagem. Eu neguei tudo, com a advogada ao lado, a Sofia, que estudara direito em segredo. Provas. Onde estão? O dossiê fora destruído, o áudio anónimo. Eles saíram de mãos vazias, mas o dano era irreversível. A Ana e o Miguel cancelaram o casamento ali mesmo, num anúncio patético via telefone. Devido a circunstâncias familiares. Voltei a Lisboa de táxi, a névoa de Sintra colando-se à pele como culpa. No apartamento, abri uma garrafa de Porto Tawny, bebendo devagar enquanto o sol se punha sobre o Tejo. O telefone tocou, a Ana. Mana, porquê? Eu amava-o, mas... Tu eras a minha irmã. A voz dela quebrada, como vidro estilhaçado. Amavas. Roubaste, Ana. E o amor não rouba, partilha. Ou destrói. Desliguei, e pela primeira vez, o choro veio, não de dor, mas de libertação. Os dias após Sintra foram um purgatório lento,
onde o ar de Lisboa parecia mais denso, carregado de julgamentos sussurrados nas pastelarias de Belém e nos mercados de Alfama. A família fragmentou-se como um azulejo partido, tias que me boicotavam nas chamadas, tios que enviavam mensagens de coragem, rapariga, e a avó Rosa, que me escreveu uma carta em papel pautado, citando salmos: "A vingança é minha, diz o Senhor, mas tu foste o seu instrumento." Ri-me, amarga, dobrando o papel como uma bandeira de rendição parcial. O Miguel desapareceu para o estaleiro em Setúbal. Rumores diziam que bebia como um marinheiro em terra firme, assombrado por noites sem sono. A Ana voltou ao Porto, para os braços da mãe putativa, a nossa mãe, que agora me tratava com uma distância glacial, como se eu fosse a leprosa da família. Liguei-lhe uma semana depois, da varanda do Chiado, com vista para o caos urbano. "Mãe, vens visitar-me. Precisamos falar." Silêncio, depois, falar. "Inês, criaste um abismo. Dá tempo." Tempo. Em Portugal, o tempo é o grande curandeiro, mas também o executor lento. Mergulhei no trabalho, aulas sobre essa de Queiroz e as hipocrisias da burguesia lisboeta. Os alunos notavam a mudança. "Professora, os seus olhos parecem de quem viu o diabo." "Vi, sim", respondia eu, e ele tinha o rosto do amor traído. Sofia arrastava-me para saídas, fado em casas de Alfama, onde vozes roucas cantavam de dores antigas. "Saudades de um traidor", ironizava eu, batendo o copo na mesa de madeira escura. Mas à noite, sozinha, o vazio crescia. A vingança realizara-se, mas deixara um buraco. Quem era eu sem o ódio para me definir? Consultei o psicólogo novamente, no consultório com cheiro a livros velhos. "Vingança é catarse, Inês, mas catarse não é cura. O que sentes agora?" "Liberdade misturada com cinzas", confessei. Ele assentiu, barba grisalha tremendo. "Em termos freudianos, reprimiste o id, o desejo primal de destruição. Agora, emerge o superego, a culpa." Culpa. A palavra pairava como bruma de Sintra. Sonhava com a Ana criança, puxando uma saia para brincar na praia de Comporta, e acordava com o peito apertado. Um mês depois, o inevitável confronto, a mãe apareceu à porta do meu apartamento, com uma travessa de arroz doce fumegante, como ofrenda de paz. Entrou sem convite, sentando-se no sofá que outrora partilháramos com o Miguel. "Inês, olha para mim." Os seus olhos, castanhos como os meus, cheios de fadiga. "Eu sei o que é traição. O teu pai. Ele teve outra, em Angola, antes de nos deixar. Eu quis vingança, mas engoli-a como fel. Tu não." Contei-lhe tudo, o planeamento, os sussurros, o áudio que ecoava na minha cabeça. Ela ouviu, mãos entrelaçadas como em oração. "A tua resposta foi inesquecível, sim. Mas inesquecível não significa certo. A família sangra, filha. E o sangue mancha." Conversámos até à madrugada, vinho branco de Bucelas fluindo como lágrimas não choradas. Ela revelou segredos. A Ana, desde pequena, invejara-me, as notas perfeitas, o noivo perfeito. Ela via-te como a torre alta, Inês. Queria escalá-la, nem que fosse para cair. Perdoei-a. Não ainda. Mas plantei a semente. "Mãe, ajuda-me a reconstruir." Sem eles. Ela prometeu, e pela primeira vez, sentiu o laço materno apertar, não sufocar. O Miguel reapareceu inesperadamente, numa tarde de novembro chuvosa. Bateu à porta, encharcado, barba por fazer como um náufrago. "Inês, preciso de ti." "A Ana." Ela terminou tudo. "Diz que não aguenta a culpa." Ri-me, mas era riso oco. "Culpa. Bem-vindo ao clube, Miguel." Ele caiu de joelhos, literalmente, no tapete da entrada. "Perdoa-me. Foi um erro, um fogo de palha." Olhei para ele, o homem que amara, agora um estranho roto. "Erro. Destruiu-me, Miguel. E eu destruí-te de volta. Estamos quites." Mandei-o embora, mas as palavras dele ecoaram: "Tu venceste, Inês." Mas a vitória sabe a derrota. Naquele inverno, Lisboa vestiu-se de Natal, luzes no rocio, cheiro a castanhas assadas. Caminhei sozinha pelo Tejo, sentindo o vento como um abraço áspero.
A vingança fora o meu fado, mas agora cantava uma nova melodia, de renascimento, talvez. Liguei para a Ana, no impulso. Mana, volta. Não para perdoar, mas para curar. Ela chorou ao telefone, voz fraca. Eu sinto falta de ti, Inês. Do que éramos. O abismo começava a encher-se de pontos frágeis. O ano novo trouxe neve rara a Lisboa, flocos leves como confetes de um carnaval interrompido, e com ela, uma trégua frágil na guerra familiar. A Ana desceu de Porto num comboio lotado, chegando à estação de Santa Apolónia com mala pequena e olhos baixos. Encontrei-a na plataforma, o abraço hesitante como o primeiro passo num gelo fino. Mana, murmurou ela, obrigada por me chamares. Caminhámos para o meu apartamento, o ar frio mordendo as bochechas, e pela primeira vez em meses, o silêncio entre nós não era hostil, era reflexivo, como o mar de Cascais em calmaria. Sentámo-nos na cozinha, chá de erva doce fumegando entre nós, e desabafámos. Ela confessou, o caso com Miguel começara numa festa de família em Troia, vinho a rodar, inveja a ferver. Eu via-te tão feliz, Inês, e pensava, por que ela e não eu? Ele era gentil, ouvia-me. Mas foi egoísmo puro. Chorei com ela, não pela traição, mas pela infância perdida, as bonecas partilhadas, os segredos sussurrados sob as estrelas de verão. Traíste-me, Ana. Mas eu traí-te de volta, com ódio. Ela assentiu, lágrimas caindo no chá. A tua vingança. Doeu mais que qualquer tapa. Fez-me ver o monstro em mim. A mãe juntou-se a nós dias depois, trazendo empadas de Setúbal como pazendas. As três, no sofá, revivemos o passado, o pai fugido, as noites de fado para esquecer. Somos portuguesas, filhas, disse ela, feitas de saudade e força. A dor une, não separa. Perdoei a Ana ali, num abraço coletivo, mas o perdão era condicional, como um tratado de paz após guerra civil. O Miguel. Ele mandou uma carta, pedindo distância. Inês, mereces melhor. Eu sou o teu erro, não o teu fim. Queimei-a na lareira imaginária, sentindo o último laço romper. A primavera brotou, e com ela, o meu renascimento. Deixei o apartamento encheado por um estúdio em Alfama, mais perto do coração pulsante da cidade, ruas estreitas onde o fado nasce de portas entreabertas. Inscrevi-me num curso de escrita criativa na Gulbenkian, transformando o veneno em prosa, um conto sobre uma noiva que dança com fantasmas no altar. Publiquei-o anonimamente no público, e as respostas choveram, mulheres partilhando histórias de traições, de vinganças sussurradas. Tu falas por nós, escreveu uma de Évora. Sofia arranjou-me um encontro, o Rui, um arquiteto de restaurações em Óbidos, com mãos calejadas e riso fácil. Gostas de azulejos? Perguntou ele na primeira jantar, num tasco de moraria. Amo-os, respondi, são como almas, quebradas, mas belas nas rachas. Não era amor à primeira vista, era respeito, lento como o cozinhar de um caldo verde. Caminhávamos pelo Tejo ao pôr do sol, ele contando histórias de conventos abandonados, eu de literaturas traídas. A tua força assusta-me um pouco, confessou ele uma noite. Boa, ri eu, porque a fraqueza matou o que eu era. A família recompunha-se devagar. Um churrasco em Cascais, com o João a grelhar sardinhas, a avó Rosa a rezar bênçãos. A Ana, agora com um namorado discreto de Porto, sorria genuína. O Miguel. Rumores diziam que partira para o Brasil, navegando mares distantes como o seu coração fugidio. Não o odiei mais, ele era lição, não prisão. Mas o eco da vingança persistia nas noites quietas. Sonhava com Sintra, o áudio ecoando, e acordava suada, questionando, fui justiceira ao carrasco. O psicólogo, agora amigo, respondia, ambas, Inês. O humano é isso, cinzento, como o céu de Lisboa em novembro. Aprendi a abraçar o cinzento, viagens solitárias a Sintra, meditando no poço da regaleira, deixando cair pedras simbólicas para o fundo. O verão voltou, fogueiras de São João acendendo memórias. Na praia de Belém, com a família reunida, brindamos, às cicatrizes que nos tornam inteiras. A mãe, de braço dado ao pescador, piscou, lembras-te do que te disse? Nem penses em vir. A tua resposta mudou-nos a todos. Sorri, o sol dourado na pele, foi inesquecível, mãe.
e necessária. O ciclo fechou-se num outono 2 anos depois, quando regressei à sede de Lisboa, não como noiva, mas como espectadora de um casamento alheio. O Rui propusera-me num jardim de Monserrate, Sintra, com um anel de ouro de filigrana de Viana, simples e eterno. Inês, queres dançar esta vida comigo? Sem dramas, só nós. Aceitei, lágrimas quentes como o sol de agosto. O nosso dia foi pequeno, amigos, família seleta, na capela onde outrora planeei vingança. A Ana foi madrinha, o vestido azul como o Tejo, olhos brilhantes sem sombra. Mana, mereces esta paz, sussurrou ela, apertando o buquê de flores silvestres da Rábida. A cerimónia fluiu serena, votos honestos, sem ecos de traição. O padre, o mesmo de barba branca, sorriu, o amor renasce das cinzas, como fênix sobre o Atlântico. Na recepção, num terraço com vista para o castelo, dançámos ao som de fado moderno, não lamentoso, mas esperançoso. A mãe, dançando com o companheiro, aproximou-se. Filha, olha para ti. A resposta que deste àquele, nem penses, foi o teu renascimento. Abracei-a, sentindo o cheiro a lavanda da sua loção. Mãe, foste tu quem me ensinou a lutar. A vida seguiu, entremeada de alegrias simples, aulas na universidade, onde contava a minha história anonimizada como lição de resiliência, fins de semana em Óbidos com o Rui, restaurando uma casa antiga com azulejos que contavam sagas próprias. A Ana casou-se 1 ano depois, em Porto, com o namorado, um casamento discreto, onde eu dancei até ao amanhecer, curando feridas antigas com riso. O Miguel. Encontrei-o por acaso, num café em Lisboa, anos mais tarde. Envelhecido, olhos fundos como poços secos. Inês. Ouvi do teu casamento. Fico feliz. Hesitei, o antigo ódio um sussurro distante. E tu, Miguel? Encontraste paz. Ele sorriu triste, ainda procuro. A tua vingança. Salvou-me, de certo modo. Fez-me homem. Apertei-lhe a mão, breve, então, quites. Vive bem. Agora, com 32 anos, escrevo isto à janela de Alfama, o Tejo brilhando ao luar como prata polida. A vingança fora o meu inferno, mas o paraíso veio depois, forjado no fogo da dor, temperado com perdão. Em Portugal, onde o fado chora e ri na mesma nota, aprendi que o coração humano é um castelo de Sintra, cheio de labirintos, mas com saídas para a luz. A minha mãe tinha razão, nem pense em vir ao casamento. Mas eu pensei, e a minha resposta, inesquecível, sim, foi o fio que teceu a tapeçaria da minha alma. E se um dia contares a tua história, lembra-te, a traição fere, mas a resiliência cura. Bebe um copo de Porto à saúde dos traídos, e dança como se o mundo fosse teu altar.